Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Aqui é o professor de Geografia, Luciano Egeno. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se sinta, mais uma vez, agraciado com essa merecida saudação a todos vocês. Estamos adentrando na terceira semana de nossos estudos. Mesmo que ainda de forma experimental, eu espero que nós consigamos nos entender, pois, como dizem por aí, é no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, para você que estudou as 2 primeiras semanas e conseguiu assimilar todos os conteúdos, parabéns. Mas se você conseguiu assimilar alguma parte e ainda ficou alguma dúvida, sempre que você tiver dúvidas, é só entrar em contato com o professor tutor daquela disciplina na sua turma. Não se esqueçam de fazer as atividades, seguindo sempre o princípio de colocar a página e a semana a qual se refere aquela atividade. Beleza? Olha, mas se você estudou essas 2 semanas e ainda continua acreditando que a Terra é plana, meu caro aluno, tudo que eu tenho para te dizer é, o vídeo termina aqui para você, tá? Tchauzinho. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Mas que bom que você não foi embora, meu caro aluno. Isso é sinal que você se organizou e tem aproveitado muito bem o seu tempo de estudo. O que me admira na geografia é que ela é uma ciência muito intrometida. Ela faz parceria ou ela se intromete em diversas outras ciências. A evolução em pensar e fazer geografia tem tirado aquele ranço, aquela impressão errada que muita gente tinha e até mesmo tem, que a geografia era só decorar nome de capital, do afluente de rio, desenhar mapa. Bom, isso é uma parte que a geografia faz, né? Ela não é o resumo da ópera de o que seja fazer geografia. Mas até essa parte, ela tem ficado mais legal com o passar do tempo. A tecnologia tem deixado cada vez mais interessante a gente fazer geografia. Bom, para mostrar para vocês que a geografia é uma matéria muito ampla, eu vou abrir aqui, né, o nosso cardápio da semana, que amanhã todo mundo sabe que é dia de aula de geografia, né? Acordar cedinho para assistir às aulas. E o que nós vamos estudar essa semana? Isso mostra que a geografia ela tem diferentes vertentes, ela pega diferentes matérias, né, diferentes ciências, mas que depois que a sua compreensão da geografia se expandir, você vai ver que tudo tem seu ponto de encaixe. Tudo tem a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos abrir aqui para a gente ver o que nós temos essa semana. Agora eu vou trazer para vocês a grade de horários do programa Se Liga na Educação, do dia 2 de junho, as aulas de geografia. Vou trazer de uma forma bem sintética e generalizada agora no primeiro momento, e depois a gente trata de forma um pouquinho mais específica, né, num momento específico para cada ano. No primeiro ano do ensino médio, das 7h30 às 7h50, a aula será sobre matriz energética da sociedade atual. No segundo ano do ensino médio, das 7h52 às 8h12, a aula será sobre metropolização e hierarquia urbana. No terceiro ano do ensino médio, das 8h14 às 8h34, a aula será sobre globalização e capitalismo financeiro. Das 8h36 às 8h56, será sobre capitalismo ocidental. Como eu disse, agora a gente vai tratar um pouco mais a fundo do que fala cada aula dessas. Como eu já disse de forma mais generalizada, a grade das aulas que serão abordadas no dia de 2 de junho, eu vou falar agora de forma mais enfática, principalmente para as turmas das quais eu sou responsável por tutorar, né? Então, vou abordar um pouco da aula que será transmitida agora para o primeiro ano do ensino médio. Esse tema, além de ser muito interessante, ele é importante para que a gente possa compreender o momento em que se encontram as sociedades no mundo em que vivemos hoje.
Lembra que eu disse que a geografia é uma ciência que intromete nas demais? Para entender esse tema, certamente você irá se recordar de ter estudado algo parecido em história, em ciências, por exemplo. Vou pincelar alguns fatos importantes que influenciaram diretamente no contexto que vocês irão estudar nessa aula, que é matriz energética da sociedade atual. O primeiro item que eu vou pincelar é o capitalismo. Ele trouxe consigo uma grande mudança no modelo de produção econômica e no padrão de vida das sociedades. Capitalismo e revolução industrial, eu tenho certeza que vocês já estudaram e muito, né, na matéria de história de vocês. Vejam que a geografia está correlata com a matéria de história nesse ponto. Durante o desenvolvimento do capitalismo e após a Revolução Industrial, a tecnologia se intensificou de forma que a manipulação do homem nos recursos naturais para atendimento das suas necessidades, que com o passar do tempo foram aumentando cada vez mais e de forma não tão gradual, e sim uma forma muito intensa, todo conjunto natural, quando a gente fala conjunto natural, de toda a natureza, passa a ser visto como um recurso. Como um recurso. Assim, o homem passa a ver a natureza como um recurso, e esse recurso ele é passível de todas as aplicações que a gente possa dar a algum recurso, né? Que a gente possa abranger esse termo, recurso, como a venda, a exploração, troca, locação. Então, a natureza passa a ser um recurso. Por isso acontece um fenômeno que podemos identificar como a humanização das coisas e a coisificação do homem. O homem se torna muito mais individualista e busca sempre o status social que o consumo lhe proporciona. Então, como eu já disse, a natureza passa a ser vista como recurso e o homem, cada vez mais individual, procura satisfazer as suas necessidades, que antigamente eram necessidades básicas, e hoje nós já temos muito mais necessidades que a gente pode chamar de supérfluas, né? E essas necessidades, todas elas, demandam de recursos naturais para poder ser satisfeitas. O aumento desenfreado do consumo implica também no aumento da produção de resíduos, intensificação do uso energético, que a gente vai falar isso nessa aula, né? E a utilização cada vez mais extensiva dos recursos naturais. Então, e tudo isso está ligado de forma intrínseca, né? O homem, a partir do momento que ele passa a explorar mais a natureza, ele passa também a prejudicar de forma muito mais intensa essa natureza, produzindo, como a gente disse aqui, resíduos. Né? O que é resíduo? Lixo. Esse monte de lixo que a gente está tendo aí, tudo isso vem parte dessa intensificação do consumo. Intensificação do uso energético. Hoje ainda, principalmente países como o Brasil, um país menos desenvolvido, nós usamos muita matriz energética ainda poluente, como o petróleo, por exemplo. Né? Os carros aqui ainda são praticamente movidos a petróleo, combustível fóssil, que é altamente poluente. Nós temos, em compensação, a nossa maior base de energia para a residência, para as indústrias, que é a energia elétrica, ela é formada, né, de forma sustentável ainda, que são as hidrelétricas. Mas, em compensação, os outros tipos de energia que nós temos, quando a gente fala de energia, a gente tem que intensificar e abranger muito mais o termo. Não é só energia que a gente utiliza para poder gerar luz na nossa casa, para a gente poder ver TV ou ligar um eletrodoméstico. Né? A energia é muito mais que isso. A energia está muito acima disso e o termo é muito mais abrangente, como a gente vai ver daqui a pouquinho aqui no slide que eu vou estar mostrando para vocês. 3 dias depois... Um passo primordial para a gente é entender o conceito de energia. Como eu disse anteriormente, ele não é um conceito muito pequeno, ele é um conceito bem amplo. Energia pode ser conceituada como a capacidade de gerar trabalho.
O processo de incorporação da energia é determinante para a existência da civilização moderna, seja pela manutenção orgânica dos ecossistemas vivos, pela promoção da produção industrial, pela produção de energia que se pode satisfazer o bem-estar material da sociedade contemporânea. O que as fontes energéticas têm a ver com a economia global? Tudo. Muitas vezes, durante sala de aula, me perguntam, professor, por que não vem indústrias para Manhumirim? Né? Porque vocês, só para parar para pensar um pouquinho, vocês acham que Manhumirim teria um potencial energético para poder adotar e receber alguma indústria de grande porte? Nossos rios já estão aí assoreados, né? Não tem a capacidade produtiva energética, é muito pequena. Tenho certeza que se uma indústria viesse para cá, ela não teria como capacidade de produção energética. Aqui, às vezes, muitas vezes, a gente já tem aqui pequenos picos de energia. Imagina se tivesse uma indústria de grande porte ainda instalada em nossa cidade. O crescimento econômico está rigorosamente ligado à disponibilidade energética, seja na forma mais natural de geração ou na mais tecnológica. A supremacia geoeconômica mundial ocorreu em duas eras, a era da potência muscular e a era dos combustíveis fósseis. Ainda nós, no Brasil, estamos caminhando em direção à utilização de outras fontes de energia, mas os combustíveis fósseis ainda são responsáveis por boa parte, né, da produção energética do nosso país. A primeira é baseada na biomassa, lenha, trabalho humano intenso, ainda relevante em países subdesenvolvidos. A segunda explora os combustíveis fósseis, fonte energética poderosa, pois gera muita energia útil. A sociedade moderna tem buscado outras fontes, visando reduzir a dependência crônica em relação ao petróleo. Como eu disse, os países mais avançados eles já têm utilizado outras fontes de energia. Nós ainda estamos engatinhando. Apesar do potencial de recurso natural sustentável, renovável que nós temos, o petróleo ainda é o nosso carro-chefe, infelizmente. Energia. A dinâmica da produção. A energia é a mobilizadora do sistema econômico. Pelas fontes de energia são produzidos dois fluxos de satisfação da humanidade: os bens e serviços e os recursos monetários, que possibilitam a aquisição dos mesmos. Para que a produção se concretize, é necessário a disponibilidade dos recursos naturais, do trabalho e capacidade tecnológica. A energia é um meio de dinamização de todos esses fatores. A produção possibilita toda a dinâmica do sistema. Quando a gente fala um sistema dinâmico, é um sistema que ele não é estático, é um sistema que está se movimentando, por isso que a gente fala dinâmica, né? Que tem de dínamos. Com a geração de renda, os agentes econômicos, governo, famílias e empresas podem avançar nos seus objetivos e planos: compra, comercialização, arrecadação e investimento. A paralisação do fornecimento de energia anula todo o processo de produção e consumo, resultando em danos às economias. Destaque ao Brasil quanto ao uso de fontes energéticas alternativas. Biomassa, grande alternativa. A biomassa abrange os derivados recentes de organismos vivos, utilizando como combustível para a sua produção. Do ponto de vista ecológico, a biomassa é a quantidade total de matéria viva existente num ecossistema. A queima de biomassa provoca a liberação de dióxido de carbono na atmosfera. Mas como este composto havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem ao combustível, o balanço de emissão de CO2 é nulo. Aqui nós temos no slide uma foto de geradoras de energia eólica, né? Torres de energia eólica, que é uma fonte altamente sustentável de
de fornecimento de energia que vem dos ventos. Aqui nós temos também outro padrão de fornecimento de energia que é altamente sustentável, que é a energia solar, né? É a energia que é da luz solar, que é absorvida por esses painéis refletores e é guardada, armazenada em grandes baterias, né, para fornecimento de energia. Aqui nós já temos uma demonstração de energia que ela é altamente poluente, altamente perigosa, que é a energia nuclear, né? Apesar de ser muito eficiente, muito eficiente, a energia nuclear ela é altamente poluente e perigosa. Nós temos no mundo exemplos de geradores nucleares que explodiram e trouxeram consigo grandes desastres para aquele ambiente e para aquele local onde aconteceu esse desastre. Outro também, que é muito utilizado, não no Brasil, mas em outros países, e é altamente poluente, é o carvão mineral. As minas de carvão, elas funcionam e elas produzem energia boa parte do mundo. Quando o carvão mineral, ele é extraído de minas, mas agora nós temos aqui um outro exemplo, que é o carvão vegetal. O carvão vegetal ele é produzido através da queima, né, da madeira de vegetais. Aqui nós temos a demonstração uma foto da usina de Itaipu, que é uma usina hidrelétrica. Ela funciona, né, como o próprio nome diz, à base de água. A água ela passa pelas turbinas e vão alimentando os geradores para que possa produzir energia. Essa fonte de energia é a mais utilizada no Brasil, né? Ela é altamente sustentável, né? Uma energia em termos barata, se a gente for comparar com as outras apresentadas, que é o carvão, ou principalmente a energia nuclear, e ela é altamente indicada, principalmente para países como o nosso, que tem um recurso hídrico bem abastado, né? O Brasil... Dando continuidade agora, né, com o nosso resumo aqui, falando um pouquinho agora sobre a aula do terceiro ano do ensino médio, que vai falar sobre capitalismo financeiro. O sistema capitalista ele surgiu lá por volta do século XV, né, que ele veio substituir o feudalismo. E esse sistema capitalista ele passou por algumas fases. É o sistema hoje econômico mais difundido, né, devido ao grande fortalecimento dos Estados Unidos, principalmente depois do final da Guerra Fria ali, né? Então, gente, a gente vai falar sobre esse capitalismo financeiro, que vem a ser isso aí. O capitalismo financeiro, ou monopolista, corresponde à terceira fase do sistema econômico capitalista, que surge em meados do século XX, com a terceira revolução industrial, e está presente até os dias atuais. Recebe esse nome visto que os bancos e outras instituições ligadas ao sistema financeiro são os principais agentes desse período. Alguns estudiosos acreditam que o capitalismo financeiro terminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, levando ao surgimento de uma nova fase do capitalismo, o capitalismo informacional ou cognitivo. Não vamos entrar nesse detalhe agora, né, que caso você tenha alguma dúvida e ela seja apresentada ou não seja sanada na aula do dia 2 de junho, da terça-feira, vocês podem estar entrando em contato para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre isso aí. Uma coisa interessante da geografia, que é necessário a gente ter um pouquinho para poder vislumbrar, né, as charges. A geografia ela trabalha muito com charge, para que a gente possa pensar, olhar uma imagem, né,
e essa imagem ela possa fazer você pensar em várias coisas daquilo que ela diz respeito. É por isso que a gente trabalha de uma forma bem subjetiva na questão da charge. A charge ela precisa ser interpretada. E é uma coisa que a geografia traz, que eu particularmente gosto muito de trabalhar, quem é meu aluno sabe disso, é trabalhar com charge, para que vocês possam estar vislumbrando, né, possam estar treinando, né, a imaginação, o pensamento de vocês. Aqui temos mais uma. Uma das principais características do sistema capitalista, gente, é a desigualdade. Vejam a desigualdade que existe nessa foto, né? Aqui temos mais uma charge mostrando como que são as areias do tempo, né, correndo, os Estados Unidos avançando, né, e o sistema que eles impõem, que é o sistema que ganhou, né, após a Guerra Fria, foi o capitalismo, como esse sistema ele veio durante esse tempo abarcando todo mundo. Nós temos, como eu disse antes, as fases do capitalismo. O capitalismo, na verdade, ele dividiu em 3 fases. Ele surge no século XV, a partir daí o capitalismo passou por diversas transformações, sendo dividido em 3 principais fases. O capitalismo comercial ou mercantil, que é o pré-capitalismo, do século XV ao século XVIII. Capitalismo industrial ou industrialismo, dos séculos XVIII e XIX. Capitalismo financeiro ou monopolista, a partir do século XX. Quais são as características do capitalismo financeiro? As principais características do capitalismo financeiro são controle da economia pelos bancos e grandes corporações, surgimento de empresas globais, transnacionais ou multinacionais, aumento da concorrência internacional, monopólio, oligopólio e crescimento econômico. Vejam que esses nomes, vocês podem já ter estudado em outras matérias, mas é interessante ver que eles são nomes diferentes, mas também recorrentes no que a gente tange da sociedade atual. É interessante, se alguma desses termos vocês não entenderem de forma pronta, estar fazendo uma pesquisa, saber o que significa cada termo desse e quando se utiliza. Então, continuando, nós temos a especulação e a expansão do mercado financeiro, produtos financeiros como ações, moedas, empréstimos, financiamentos, etc., bolsa de valores, negociação de capitais e ações de títulos financeiros, ampliação do mercado internacional e mundialização da economia, globalização, expansão da economia e imperialismo, avanços tecnológicos, era das tecnologias da informação e científica, revolução da comunicação e dos transportes, cartel entre empresas, trust, que é o quê? A fusão de uma empresa do mesmo ramo, e holding, empresa que controla ações de outra empresa. Como um breve resumo, nós podemos dizer que, com o avanço do crescimento industrial desde a Revolução Industrial no século XVIII, novas formas de obtenção de lucro foram desenvolvidas. Se no período capitalista anterior, que é o capitalismo industrial, a essência para a obtenção do lucro era a produção industrial em larga escala, no capitalismo monopolista surgem as grandes empresas interessadas no monopólio. Lembre-se que esse termo corresponde à dominação da oferta de determinado serviço ou produto. Assim, de produtos industriais, os interesses agora são voltados para os produtos financeiros. Nesse momento, a especulação do mercado em busca de lucro está pautada nas ações de empresas, juros e financiamentos, empréstimos, investimentos, dentre outras formas de crédito, as quais são transformadas em mercadoria. De tal modo, as indústrias, os bancos se fundem o capital que passa a ser gerido por instituições financeiras, sejam os bancos, as corretoras de valores ou as empresas multinacionais. Esse novo panorama foi intensificado
pelo processo de monopolização das instituições, as quais concentram cada vez mais o capital, aumentando assim a concorrência. O que tem acontecido muito nessa fase do capitalismo monopolista é a compra de marcas por determinado grupo econômico. Isso leva ao controle da oferta de determinado produto ou serviço por somente uma instituição. Isso nós damos o nome de holding. Por exemplo, nós temos a Ambev aqui no Brasil, né, que é uma marca que comprou várias marcas de cerveja e fez essa absorção no mercado. Além do holding, ocorre a fusão de grupos econômicos chamados de oligopólios. Por exemplo, a união de das empresas Sadia e Perdigão, denominada Trust, os quais controlam todas as etapas da produção, desde a exploração da matéria-prima até a distribuição das mercadorias, tendo total hegemonia no mercado. Aliado aos holdings e trusts, os cartéis surgem para coordenar a atuação das empresas no mercado consumidor com o intuito de diminuir a concorrência, por exemplo, estabelecendo uma faixa de preço para tal mercadoria. Para obterem lucro, essas empresas monopolistas buscam principalmente nos países subdesenvolvidos matérias-primas, mãos de obra barata e, assim, ampliação dos mercados consumidores pelo mundo. Vejam que hoje nós temos como característica grandes empresas montando seus produtos em outros países do mundo. Principalmente, hoje nós temos muitos produtos vindo da Ásia, né? Que são produtos que são montados lá. Porque lá a mão de obra ela não é especializada, é uma mão de obra barata, né? Quando a gente pega num país mais desenvolvido, a mão de obra, por ser bem especializada, ela é uma mão de obra muito cara. Então, essas empresas, para maximizar o lucro e diminuir as despesas, elas procuram sempre estar atrás de países subdesenvolvidos, que além da mão de obra, eles ainda podem ter vários outros benefícios, como isenção de impostos, que é a isenção fiscal, e tem muitos outros benefícios. Para resumir, embora o comércio e a indústria façam parte do sistema capitalista, atualmente o sistema financeiro é o que mais controla a economia, aumenta os lucros, acumulando cada vez mais o capital. Aí temos mais uma charge, né, demonstrando que o sistema capitalista financeiro ele está presente no mundo todo, né? Ele é um sistema que ele abrange globalmente. Então, gente, hoje eu fico por aqui, trazendo esse breve resumo aqui sobre as matérias que irão ser vistas essa semana. Espero que tenham gostado, né? Qualquer coisa pode estar, mais uma vez, deixando as dúvidas. Façam as atividades, tentem se aprofundar um pouquinho no conteúdo. E eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e tudo de bom para essa semana e nas próximas semanas vindouras. Um abraço para todo mundo.